eu acho que a gente já pode iniciar, já deu 5h35, os alunos vão chegando. Então, eu queria dar boa tarde à Neia e à Carla, né, e agradecer pela presença. Eu fico muito feliz em recebê-las aqui. Hoje a gente vai debater um pouquinho sobre o meio ambiente e sustentabilidade e os impactos da pandemia do novo coronavírus no meio ambiente. E Neia e Carla são pessoas altamente qualificadas para estar falando sobre o assunto. Antes de iniciar a discussão, eu gostaria que elas se apresentassem e depois a gente inicia com a discussão. Qualquer dúvida, pergunta, gente, pode estar colocando no bate-papo. Eu vou estar anotando todas as perguntas e vou estar fazendo essas perguntas para ela no decorrer da discussão. Gostaria que você se apresentasse, Neia. Bom, pessoal, boa tarde aí a todos e a todas, né, presente. Eu quero também agradecer o convite, né, da Fernanda para vir falar um pouquinho para vocês aqui. Na verdade, para a gente bater um papo, né, sobre as questões sobre meio ambiente, sustentabilidade e essa relação, né, com a pandemia aí, né, que é o que nós estamos vivendo hoje. Como a Fernanda falou, eu me chamo Neia, eu sou engenheira agrônoma, né, me formei lá na Unimontes, fiz mestrado também lá na Unimontes, aí em Janaúba. Depois eu fui para Viçosa, fiz o meu doutorado lá, terminei o doutorado, fiz o pós-doutorado também, lá mesmo em Viçosa, né, e hoje eu trabalho na FUNORTE, aqui na minha cidade, né, em Januária, e também coordeno o centro de pesquisa da instituição, né, da FUNORTE aqui em Januária. Carla? Boa tarde. Meu nome, né, é Carla, como a Fernanda já falou. Eu gostaria primeiramente de agradecer em nome da Fernanda e a FAVAI pelo convite. É um prazer dar essa palestra, né? Não palestra, essa conversa com vocês. Eu sou bióloga formada pela Unimontes, tenho mestrado em Ciências Biológicas com ênfase em Biologia da Conservação também pela Unimontes e o doutorado em Ecologia pela Universidade Federal de Viçosa, com uma parte do doutorado sendo realizada na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Atualmente, eu sou técnica do Laboratório de Biologia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no campus Diamantina, mas antes eu era da casa aí, da FAVAG, então é um prazer retornar e poder contribuir com o aprendizado de vocês. E a gente vai falar um pouquinho, né, dessa questão de meio ambiente e sustentabilidade, num momento tão delicado que a gente vive, e fazer reflexões, extrapolações, a coisas que de repente a gente não tinha parado para pensar. E eu quero que seja de forma interativa, que vocês participem também via chat, façam perguntas, façam reflexões. E é um momento que acredito que vai ser de aprendizagem para todos nós. É um momento, né, para acrescentar tanto para a gente quanto para vocês. Então, é importante que vocês façam perguntas. Se tiver alguma coisa interessante, também pode falar. Eu acho que aqui é para discutir mesmo, não uma palestra. Então, a gente vai começar falando um pouquinho, né, sobre o meio ambiente, né, vai falar um pouquinho sobre o meio ambiente. Eu acho que você já tem algum entendimento sobre, mas ela vai falar um pouco para depois a gente falar sobre esses impactos da pandemia no meio ambiente. Pode? Pode começar, né? Tá joia. Bom, pessoal, falar sobre meio ambiente, né, é falar de nós mesmos, né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, né, quando você quer definir, por exemplo, meio ambiente, se eu falar assim, meio ambiente é tudo. E, né, mas que resposta é essa, né? E na verdade, ela está corretíssima, porque, de fato, meio ambiente é tudo, tudo que nos cerca.
Então, eu faço parte do meio ambiente, a natureza faz parte do meio ambiente, né? Então, tudo faz parte do meio ambiente, todos estamos inseridos no meio ambiente, né? Então, o meio ambiente, se eu fosse dividir ele em alguns setores, por exemplo, né? Você tem a atmosfera com todos os seus gases, né? E aí, óbvio que aí vem as implicações, né? Relacionadas à questão de mudança de clima, de efeito estufa e uma série de coisas aí. Nós temos a questão do solo, né? Nós temos a questão da diversidade de seres, né, de plantas, de animais, de micro-organismos, né? Então, isso tudo junto, né? Nós temos a água, né? Então, os rios, os mares, os lagos. Então, tudo isso, né? Quando você junta tudo isso forma o meio ambiente, né? Então, todas essas coisas que eu falei. E o que é, assim, o ponto-chave é que tudo isso, pessoal, tem que ter interação entre eles. Então, tudo isso aí, o ideal é que se viva em harmonia e em equilíbrio, né? Só que, infelizmente, né, nós, né, enquanto também partes, né, do meio ambiente, nós nos sentimos muitas vezes superiores, né? E nos sentimos direito de agredir esses outros fatores que também compõem o meio ambiente, né? Então a gente acaba causando diversas destruições, né? Diversos problemas aí nesse meio ambiente, né? Simplesmente porque muitas das vezes a gente esquece que nós fazemos parte desse processo também, né? Então, se eu faço algo para agredir qualquer um desses fatores aí que eu citei, eu estou agredindo a mim mesmo, né? Porque aquilo vai voltar contra mim, né? Se eu faço algo contra a natureza vai fazer algo contra mim também, tá? Por quê? Porque nós estamos vivendo aqui em interação. Então, um fator vai influenciando o outro, tá? E aí, sempre quando a gente vai falar sobre meio ambiente, né, sempre vem aquela coisinha assim, né? Vamos falar de conscientização, né? A palavra conscientização parece que ela está atrelada ali quando eu falo de meio ambiente, né? De fato mas a maioria das pessoas, quando falam de conscientização, já ficam ali esperando que o outro se conscientize, que o outro, né, olhe para a natureza, para o meio ambiente, né, e veja os desastres que está acontecendo, que o outro faça. Né? E aí eu pergunto para vocês, né, assim, vamos todo mundo fazer essa reflexão aí agora, né? O que você, na sua casa, o que você faz para contribuir com o meio ambiente? O que você faz em prol do meio ambiente? Se perguntem aí agora, o que você faz? Você consegue listar pelo menos 5 coisas? Pensa aí na sua cabeça. Você consegue listar pelo menos 5 coisas que você faz em prol do meio ambiente? Né? Porque é muito fácil a gente, muitas das vezes... Ai, meu Deus. Pronto. É muito fácil a gente, muitas das vezes, ficar esperando o próximo, né? Esperando que o outro tome consciência, que o outro faça alguma coisa, enquanto eu simplesmente não faço nada. Né? Que é o que acontece muitas das vezes. Né? A gente ficar sentado e esperar que o outro tenha consciência. Né? Chega na semana do meio ambiente, ou chega no dia do meio ambiente, todo mundo sai aí, né? Conscientização, vamos ter consciência, né? Conscientização, o meio ambiente é importante. Mas o que você está fazendo?
de concreto, né, na prática sobre isso? Porque não adianta você falar, né? A prática, né, do que eu faço, de que forma que eu contribuo para o meio ambiente, é isso que faz a diferença. É isso que faz a mudança. A partir do momento que eu tomo a decisão de fazer algo em prol do meio ambiente. Tá? Se Carla quiser complementar também, se deixar, minha filha, eu falo. Pode falar. Tamires até comentou, né, que é realmente que ela não conseguiria falar 5 atitudes, né? Você citou até num ponto, né? Esse mês que nós temos, dia 5 foi Dia Nacional do Meio Ambiente, e muitas das vezes você vai nas ruas, aí o que você faz? Vários panfletos, preserve o meio ambiente, e aí você está lá jogando, né? Panfletando na rua, e as pessoas pegam o panfleto, o que faz com o panfleto? A primeira coisa que pega, joga na rua. Ao invés de estar contribuindo com o meio ambiente, né, mais sustentável, está degradando mais o meio ambiente. Então, às vezes, são atitudes tão simples, né, que a gente tem que fazer, é desligar uma luz, o banho, demorar um pouquinho menos, olhar se a torneira está pingando. Então, são atitudes bem básicas que muitas das vezes a gente mesmo não faz dentro da nossa própria casa. Separação do lixo. Às vezes a gente não faz isso. É claro que precisa também do órgão público ter essa coleta, né, para que isso seja eficiente. Não adianta nada eu estar dentro da minha casa, fazer a separação do lixo, eu coloco o lixo lá fora e depois junta. Então tem que ter um apoio também, né, das políticas públicas nesse sentido. Carla, tem alguma coisa a complementar? E aqui, por exemplo... Não, pode falar, Carla. Foi muito bom essa abordagem aí que a Neia falou, ela é essencial, porque realmente, quando se fala em meio ambiente, a gente vê algo distante da gente. A gente não pensa que é algo que a gente está inserido nele. Né? Então, a ecologia, por exemplo, ela é o estudo da interação entre os seres e o ambiente. Né? Então, você tem, inclusive, a ecologia humana, então que estuda fatores humanos. E é importante essa questão da sustentabilidade. O que seria a sustentabilidade, né? É você pensar em utilizar recursos de forma a deixar recursos também para as próximas gerações. Então, não é porque você está de passagem aqui que você pode usar tudo e acabar, porque tem os nossos descendentes que precisam encontrar qualidade de vida também, para usufruir das mesmas coisas que a gente, né? Não da mesma forma, porque o mundo vem mudando. E é interessante quando você para e faz essa reflexão do que você faz, o que você fez hoje, pensando na questão ambiental. É muito fácil fazer campanhas de conscientização, mas se ela não partir de cada um de nós, vai ser em vão, né? Tentar fazer palestras, tentar tocar nisso, se cada um não se mudar de postura. Então, é muito bem colocada essa questão aí, eu achei, né, é muito pertinente, é importante mesmo, porque não adianta a gente falar aqui, não adianta falar para cada um deles aqui, às vezes muitos estão cansados de ouvir isso, mas não ter uma mudança de postura, né, não vai fazer a diferença. Então, mas quando a gente falar aqui dos reflexos da situação que a gente vive, talvez as pessoas comecem, então, a ter um olhar diferenciado e ver como pode contribuir ou não, né? As lições que a gente vai levar disso aí. Isso, a gente sabe. Exatamente. Fernanda? Pode falar. Ah, tá. Justamente isso aí, né? Se a gente não olhar para nós mesmos e começar a mudança imediatamente, né? Eu fazendo a minha parte, né? E cada um fazendo a sua, se não for dessa forma, as coisas não acontecem. Porque fica todo mundo sentado esperando que o outro faça. Né? Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, coisa básica, coisa corriqueira do dia a dia. Se você está na rua e abre uma bala, o que você faz com o papel? Vamos supor que na rua inteira não tem nenhum cestinho lá de lixo na rua. Você faz o quê? Você pega esse papel e joga na rua?
Você guarda dentro do bolso, você coloca dentro da bolsa. O que é que você faz se você não tem nada? Nem... Larissa coloca dentro do bolso para jogar em casa. Fernanda coloca no bolso. Todo mundo coloca no bolso. Pessoal, se eu mostrar para vocês a minha bolsa, cheia de coisa. Porque é uma coisa que já é minha, que eu já faço isso há muito tempo. Eu não consigo, né? Se eu tiver com qualquer coisa, para mim, é uma coisa que eu tenho pavor. É lixo no chão. Pavor eu tenho. Se acontecer de eu fazer isso um dia, eu fico me sentindo assim, como se eu fosse uma criminosa, que de fato é, né? Assim, aquela sensação ruim, né? Então, eu estou sempre, com o meu bolso cheio, ou jogo dentro da minha bolsa, para quando, né, chegar em casa, jogar no lixo, ou quando você vê, né, uma lixeira mais próxima, você jogar. Só que o que a gente vê muitas das vezes, né, quando você anda aí na rua, é a pessoa descasca uma bala, joga, chupa lá um picolé, joga. Em escolas, por exemplo, o que é de papel no chão, né, quando termina aí as aulas, né, que é uma coisa também que eu trabalho muito com meus alunos, né, sobre isso, né, a questão do lixo. E mais para frente nós vamos falar sobre essa relação aí com a pandemia, e eu quero ressaltar o acúmulo e o aumento de lixo, né, doméstico, que nós estamos vivenciando aí todos os dias nas nossas casas, né, mas eu vou deixar essa discussão aí um pouquinho mais para frente, né. Então, assim, quando eu falo de sustentabilidade também, né, essa relação do meio ambiente com a sustentabilidade, é exatamente isso. Você começa com pequenos gestos, né? Você vai se policiando, você vai observando, né? E aqueles pequenos gestos, que se todo mundo fizer esses pequenos gestos, né? Uma diferença grande, né? Então, quando você começa a trabalhar isso, de pequenas coisas, né, corriqueiras que acontecem no dia a dia, como eu falei aí, se você começa com as coisas pequenas e você vai realmente acontecendo essa mudança aí, tende as coisas mudarem também para as coisas maiores, né? As mudanças maiores também elas precisam acontecer, né? E aí a sustentabilidade entra. Por quê? Quando eu penso em sustentabilidade, quando eu penso em meio ambiente, não significa, pessoal, que nós vamos preservar o meio ambiente e ele vai ficar lá intocável. O ser humano ele não vai ter nenhuma interação mais com o meio ambiente. Isso não existe, né? Como eu disse lá anteriormente, é uma interação, né? Então, eles precisam estar em conjunto, eles precisam estar de forma equilibrada e harmoniosa e contribuindo um com o outro, né? Então, a sustentabilidade, ela vem para garantir, né? E possibilitar esse equilíbrio. Olha, nós vamos viver em harmonia, né? Podemos ter essa interação, nós vamos utilizar dos seus recursos, né, de forma mais consciente, de uma forma mais sustentável, mas eu também vou garantir que esse ambiente, né, ele não seja destruído, né? Então, essa interação, ela pode acontecer, mas ela pode acontecer de uma forma mais consciente e de uma forma muito mais sustentável. Né? Se você conseguir pensar aí, por exemplo, quando você faz uma extração de algum recurso aí da natureza, você não precisa acabar com aquele recurso, né? Você consegue fazer com que a natureza ela consiga ainda produzir aquele bem para que você utilize,
né? Mas que você utilize de uma forma mais consciente. E a sustentabilidade também, ela vem lá com aqueles R's, né? De reutilizar, reaproveitar, e aí são possibilidades, né, que você tem de você utilizar aquele mesmo recurso de várias formas, né, e de formas diferentes também, sem a necessidade de ter que ficar extraindo o tempo todo aquele mesmo recurso, né? E depois eu vou falar um pouco mais sobre esses R's aí. Pessoal, dando uma continuidade aqui na reflexão da Neia, quando eu dava aula, inclusive na FAVAG, para o curso de pedagogia, eu falava de educação ambiental. E algumas vezes eu perguntava para os alunos se eles se acham pessoas conscientes. E a maioria das pessoas, em todas as turmas, se julgam conscientes. Sabem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas na prática não consegue. E a gente fazia essa reflexão, mas por que se todo mundo se julga consciente e as pessoas não fazem? E algumas pessoas falavam, e assim, a gente levantava o questionamento, por que que as pessoas não fazem? Alguns falam assim, para funcionar a gente tem que fazer o quê? Tem que criar meios de fiscalizar, de multar. Não é isso que as pessoas falam? Então você fala assim, é proibido jogar lixo ali, mas as pessoas continuam jogando. O que que a gente tem que fazer? Tem que mexer no bolso, vai lá e multa. Não é assim que a gente vê? Infelizmente, é assim que tem sido, mas aí eu faço um questionamento para vocês. Certa vez eu ouvi em uma palestra uma frase que eu carrego essa frase comigo e eu acho que ela é bem importante. Que quando o seu comportamento, ele é diante dos outros. Por exemplo, você joga o lixo não joga o lixo no chão porque você sabe que tem uma câmera te filmando e você vai ser multado. Isso não é educação ambiental, isso é obediência. Educação é quando você tem esse comportamento, independente se você é observado ou não, se você vai ser multado ou não. Então, se você tem essa consciência ambiental, se você pensou nessa questão, eu sou educado para essa questão, não interessa se vai ser multado, porque você já faz isso. É um ato seu de consciência, né? Então, assim, é difícil mudar, porque é inerente de cada um de nós, passa pela cultura, pela forma com que fomos criados. É possível mudar, é possível, mas é complicado. Para alguns, infelizmente, o que serve é a obediência. Então, não que não deva aplicar multas, fiscalizações, porque alguns, infelizmente, são obedientes. Um outro exemplo aqui, que não é de meio ambiente, mas deixa claro que as pessoas são obedientes, é do trânsito. Se tiver uma placa lá falando que tem que andar 60 km por hora, muitos não vão andar 60 porque não tem radar, não vai multar. Né? Então, esse comportamento vale para a questão ambiental e a gente pensar nisso. Eu sou educado ou eu sou obediente? Eu faço isso, por exemplo, eu economizo água na minha casa porque eu penso na questão ambiental ou eu economizo água porque eu sei que a conta vai vir muito cara? Claro que também uma coisa ajuda a outra, né? Mas é necessário que a gente repense as nossas atitudes. Então, quando a gente traz essa consciência ambiental, é no conceito de... Eu acho que todo mundo quer se autodeclarar como educado, né? Eu sou uma pessoa educada. Então, você ser educado, pensando na questão ambiental, você faz isso por educação mesmo? Será que realmente os nossos valores, eles foram construídos buscando isso? E aí, voltando às salas de aula, é engraçado que a gente faz essa reflexão com os alunos, aí você faz durante o curso inteiro, e o que eu fazia? Todas as aulas, no final das aulas, eu olhava o chão da sala e eu anotava. Se tinha papel, se tinha tudo, anotava. Às vezes até registrava. No final do curso, eu mostrava para eles e falava, gente, vocês ficam um semestre inteiro falando disso, de consciência. Vocês fizeram palestras, vocês fizeram atividades para conscientizar as pessoas, vocês estudaram a importância, vocês, teoricamente,
não tem mais o que ser feito com vocês. Vocês teriam que ser umas pessoas conscientes. E aí chega no final e a sala tá bagunçada. O que justifica isso, gente? Vamos pensar um pouco, né? Então, assim, às vezes muitos não dão nem importância a esse tipo de conversa porque está cansado de ouvir. Realmente, eu acho que saber o que tem que ser feito, muitos sabem, mas é hora de fazer uma reflexão e o que Néia falou é agir, é cada um de nós. Se você começar a agir e as pessoas que moram dentro da sua casa, então você economizar, o banho é rápido. Nossa, mas você toma um banho muito rápido. É necessário um banho demorado? Mas eu evito, eu não vou comprar, não vou consumir tanto, não vou comprar tantas roupas. Para que comprar tantas roupas? Né? Então, assim, é claro que tem toda uma questão ambiental que a gente fala de consumo aí, que a gente pode abordar num outro momento, mas então é a mudança a cada dia, a questão ambiental, ela tá, gente, em cada ação nossa do dia a dia, que se a gente parar para pensar, a gente encontra, sabe? Igual quando o Néia perguntou, liste 5 coisas que você faz. Tem muitas coisas que vocês podem fazer, né? Desde ao consumo consciente, a questão de quando você vai comprar um produto, você escolhe aqueles que têm menos embalagens, ou que as embalagens são biodegradáveis, ou de alguma empresa que é amiga ambiental, que tem um selo ISO, que valoriza os trabalhadores, que valoriza a extração de recursos. Então, assim, a gente está assim, no pleno século XXI, precisa de ação, tá? Eu acho que teoria a gente tem demais. Desde criança, a nossa geração, né, ela já tem essa consciência, isso é trabalhado com a gente desde a escola. A gente chega no nível superior, na pós-graduação, a gente trabalha isso o tempo inteiro e ainda não mudou, né? Você pode olha pela nossa idade, desde quando essa questão de lixo, por exemplo, ela vem sendo falada dia após dia e as questões permanecem. Por quê? O que falta? Então, a ação de cada um de nós, né? Colocar em prática, né, Carla, é o que está faltando. Esses dias não, antes da pandemia, estava andando na Avenida do Comércio, aqui em Janaúba. Aí tinha 2 senhoras andando na frente e uma senhorinha mais velha andando atrás. As 2 pessoas da frente estavam conversando e a mulher pegou, ela com uma bala, foi chupar a bala e jogou no chão. A senhorazinha viu ela jogando o papelzinho de bala, foi lá e pegou: moça, você esqueceu alguma coisa aqui no chão? Aí a mulher falou assim: não, eu joguei no chão. O lixo está aqui do lado. Uma senhora, o lixo está aqui do lado. Não, você esqueceu. Eu imagino que você esqueceu, porque você jogou no local que não é para ser jogado esse lixo. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Por mais que a gente tenha, eu tenho a consciência que eu não posso jogar. Mas às vezes também eu vejo as outras pessoas jogando, eu também tenho que falar: não, isso não é o local. Né? A mesma coisa aconteceu comigo esse mês passado, quando eu dei aula dessa disciplina. Primeira coisa que eu fiz: gente, quem é que joga papel no chão? Quem é que joga papel de bala no chão? Que faz isso todos os alunos? Não, professora. Eu realmente não faço. Mas as serviçais que trabalham na FAVAG, elas juntavam lixo. A gente ia até tirar foto para poder mostrar, porque a quantidade de lixo é muito grande. Eu acho que falta, assim, as pessoas falam que estão cansadas de ouvir falando sobre o meio ambiente, mas falta colocar mesmo em prática, né? Para a gente ter um meio ambiente mais sustentável. E isso tem que ser feito o quanto antes. E só fazer uma observação aqui, não é somente reduzir o lixo, né? É pensar que aquele lixo que não tem jeito de, né, e que precisa ser produzido, que você dê um destino para ele de uma forma diferente. E aí vem a questão, por exemplo, de você reutilizar algum material, você fazer, por exemplo, de uma garrafa PET, infinidade de coisas, né, que você consegue fazer com uma garrafa PET, né? Esses dias mesmo fiz um vaso, desses vasos auto-irrigável, né, que você coloca a sua mudinha, barbante passando,
e aí você tem um vaso auto-irrigável na sua casa, apenas com uma garrafa PET. Então, assim, só de você poder utilizar, reutilizar esses materiais, né, dando um outro fim para ele, né, isso é, assim, genial. De vez em quando eu vejo uns memes aí na internet, né, que é assim, na casa do pobre, morre um extrato de tomate e vira um copo, né? Morre um requeijão, vira um copo de tomar água. Gente, isso é genial, né? Imagina se você fosse estar jogando todo esse material, que é vidro e tudo, no lixo, né? E aí você entra em outros problemas que você pode estar cortando, né? Os trabalhadores, né? Então, assim, você utilizar, né, as coisas, né, esses outros, que seria denominado lixo, né, e você transformar eles para matéria-prima, para a produção de outras coisas, isso é genial. É muito válido, né? Você ia falar alguma coisa? Eu estou falando que tem muitos comentários bacanas. Rafael Viriato até comentou aqui que ele viu uma campanha na TV sugerindo lavar as embalagens antes de jogar no lixo para que não dê bicho, para ajudar as cooperativas de reciclagem, né? Isso faz sentido para ele e ele adotou. É muito importante isso, porque às vezes as pessoas jogam as coisas de qualquer forma. Por isso que é importante a separação dos lixos para reciclagem, né? Então, as pessoas, quando você faz a separação, para essas pessoas também, é muito bacana. A gente fez uma campanha na FAVAG esse mês passado, falar a importância que as pessoas não dão a isso. Foi até uma campanha da Boticário. A gente foi em todas as salas, né, e elas estavam arrecadando todas as embalagens de todos os cosméticos. Por quê? Essas embalagens seriam destinadas, né, para um local que era já para essas pessoas que fazem, né, esses catadores de lixo. Então, iria ajudar as famílias e já seria destinado a Boticário, ela não teria nenhuma renda, tudo destinado para essas famílias. Vocês verem a quantidade de embalagens, eu acho que pouquíssimas, pouquíssimas. E isso a gente tem em casa, são muitas embalagens, né, de perfume. Então, assim, eu acho que tem que ter mais essa conscientização de todos nós, né, para poder fazer mais essa conservação desse meio ambiente. E o tanto de artesanato que você consegue fazer, de coisas assim incríveis, né? Que tem muita gente aí que tem o dom, né? De transformar esses resíduos, né, em arte. Gente, isso é fantástico. E hoje existem vários locais aí de coleta. Tá? Então, por exemplo, às vezes você não sabe aonde que você vai jogar as latinhas, ou a garrafa PET, ou um outro resíduo. Existem muitos locais hoje que já recebem esse material justamente para reciclagem, tá? E depois eu vou falar um pouquinho também sobre a questão do lixo orgânico. A gente pode fazer maravilhas com ele também, né? Tá? Você ia falar alguma coisa? Deixa eu completar aqui só. Eu lembrei de um episódio que aconteceu aqui em Janaúba, eu acredito que foi em 2016. Teve algum problema com a coleta de lixo na cidade, ficou sem coletar lixo alguns dias, e acumulou lixo em toda a cidade. Você passava na Avenida do Comércio, era muito lixo em todos os lugares. E aí a população caiu assim, né, reclamando muito da prefeitura, do serviço urbano. E eu aproveitei aquele momento, realmente, não na questão política em si, mas eu comecei a comentar com os meus alunos que a gente deveria parar naquele momento e refletir a quantidade de lixo que é produzida por dia. E muitas vezes não incomoda a gente porque a gente não vê, porque é retirado todo dia. Mas bastou apenas um dia sem coleta e todo mundo reclamou. Então, olha só, você imagina a quantidade, o volume de lixo que é produzido por cada um de nós. E aí aconteceu isso na cidade, né? E assim, é uma coisa que é importante falar, gente, a questão ambiental, ela está muito relacionada à questão sócio também, né? Social. Então, a gente fala muito em questão socioambiental. Nós temos que dar uma importância tremenda aos catadores de materiais recicláveis.
tá? Eu gosto muito de enfatizar isso aqui, que a gente usa no nosso hábito, né, falar lixo, mas o lixo, ele acabou se tornando, de um tempo para cá, um termo um pouco pejorativo. Lixo seria algo que não nos interessa mais. Então, a gente fala mesmo de produção de resíduos, né? Então, a gente produz esses resíduos e a gente tem os catadores de materiais reciclados, né? Eles exercem papel fundamental aí para a gente, porque é um trabalho digno, né? Se não fosse eles, você imagina o tanto de materiais que deixariam, que em vez de ser reaproveitados, reciclados, eles iriam aumentar, diminuir o tempo de vida de um aterro sanitário, ou aumentar o volume dos lixões. Então, assim, temos que fazer isso que o Rafael comentou, acredito que foi o Rafael, de lavar as embalagens e propiciar para eles condições dignas, pelo menos, de trabalho, já que eles são amigos do meio ambiente. Né? Eu acredito, assim, eu gosto de dar um papel fundamental para eles. Eles são, muitas vezes, marginalizados, né? Assim, são vistos como com um certo desprezo, mas a importância deles para a questão ambiental assim, é fundamental e nós devemos assim, aplausos a eles por esse trabalho. E o mínimo que a gente pode fazer é separar em nossa casa. Né? Eu vou falar aqui, vou acabar entrando um pouquinho, que agora, em época de pandemia, existe uma recomendação de suspensão dos trabalhos da coleta seletiva, né? Justamente para não colocar em risco essas pessoas, porque os resíduos acabaram se tornando contaminantes, a gente não sabe quem está contaminado ou não. Mas é uma recomendação também que a gente que separa, não pare de separar por uma questão de hábito, porque um hábito ele demora muito tempo a se formar. Então, se você deixar de separar agora no momento, possa ser que depois você esquece de retomar esse hábito. Então, por mais que não seja recomendado agora o trabalho de coleta seletiva, é necessário que a gente mantenha os nossos hábitos de separar o material, de lavar as embalagens, né? Todo esse cuidado aí. Então, é só isso. Eu acho importante, quando eu estava na FAVAG, a gente tinha um projeto aí, não sei se hoje ele continua, um projeto Catavento, junto com a Associação Ascage de Janaúba, de catadores, e ele era envolvido por vários cursos, cada curso tentando contribuir de alguma forma com a associação, pensando em todas as dimensões envolvidas, né? Tanto a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão econômica também, da rentabilidade da associação. Então, é bom a gente fazer essa reflexão e dar um valor a esse serviço que é prestado para nós. E com essa pandemia, muitos têm falado, né, com relação ao meio ambiente. Igual eu estava conversando com a Neia anteriormente, tem muitas fake news, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa questão da pandemia em relação ao meio ambiente. O que é verdadeiro? Quais os efeitos? Tem efeitos positivos? Se tem efeitos, quais são os efeitos positivos? Quais são os efeitos negativos dessa pandemia? Porque a gente vê muita coisa e muitas das vezes não é verdade. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Olha, Fernanda, é um assunto que eu penso assim, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, ao falar sobre isso, porque muita coisa a gente vê na internet, muita coisa as pessoas tomam aquilo como verdade, né, tem muita fake news. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que chegam até a gente. Né? Eu gosto muito de bater nessa tecla, que é o seguinte: toda vez que você recebe uma informação, aquela informação ela te chamou a atenção, a primeira coisa, pessoal, é verificar se aquela informação ela realmente é verdadeira ou não, né? Então, a própria mensagem, ela traz alguns indícios já. Por exemplo, é uma reportagem, é uma informação que você viu ela em vários sites, né? Ou você viu em um site apenas. Esse site é confiável, né? A pessoa que está trazendo essa informação, ela tem credibilidade, né, na área para afirmar tal coisa, né?
Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas, né, para que a gente não se deixe levar pelas fake news e, principalmente, pessoal, compartilhar essas notícias que muitas das vezes são mentirosas, tá? Por que eu estou enfatizando isso bem? Porque saiu tanta coisa, né, sobre a relação do meio ambiente, com a pandemia, se falou sobre várias coisas e muitas delas eram inverdades, né? Eram fake news e as pessoas acabaram tomando aquilo como verdade, acreditando, né, em muita dessas coisas, tá? Então, eu peço aí a vocês, e não somente sobre esse assunto, qualquer outro assunto, informação que chegou até você, antes de você clicar lá com o seu dedinho em compartilhar, pesquisa um pouco mais a fundo e veja se realmente aquela informação ela é verdadeira ou não. Dito isso, pensando aí na questão, né, pandemia, né, esse momento que nós estamos, né, vivendo, que ninguém estava esperando por isso, né? E aí, pessoal, olha bem a questão do que eu falei lá no começo da interação entre nós com os outros seres, né? O vírus causar um impacto tão grande no mundo inteiro, a ponto de acontecer, né, uma pandemia, né, através de um vírus microscópico, né? E ele ser capaz de grandes mudanças, né? Hoje nós estamos vivendo um momento que nós nunca passamos, né? Nós estamos aprendendo a viver nesse mundo com a pandemia, né? Estamos aí há alguns meses sem, muitas das vezes até sem entender direito, né? O que está acontecendo, né? O que virou a minha vida, né? Muitos aí reclusos em casa, né? Muitos com casos aí na família ou casos de pessoas que você conhece, né? E que estão aí sofrendo, né? Com a questão aí do coronavírus, né? E aí quando eu penso na questão do impacto ambiental, né? Nesse momento, então a gente tem que ter um pouco de cautela até para você prever isso. Por quê? Primeiro que ainda não se tem nada assim comprovado cientificamente, né? Comprovado, atestado, é isso. Mudou isso no ambiente. Então, ou melhorou isso, né? O que nós temos de concreto são sinais, né, de coisas que a gente já começa a ver, a sentir, né? Porque, óbvio, né? Se está todo mundo dentro da sua casa e você não está mais nas ruas, nas praças, né? Se você não está ali mais presente nesses outros ambientes, é claro que ocorre uma mudança, né? Só que aí a gente tem que tomar cuidado, porque qual é o impacto dessa mudança? Essa mudança será que realmente é real? Né? Ou vai ser uma mudança momentânea? Né? O que está causando efetivamente essa mudança? Mais cedo eu estava até conversando com a Fernanda, porque saiu a reportagem falando dos canais de Veneza, né? Aí eu estava até conversando com a Fernanda sobre isso. Gente, até golfinho colocaram lá, compartilharam umas imagens até de golfinho nos canais. Então, assim, foi uma fake news, né? Porém, de fato, houve, né, uma melhora aí na transparência dessas águas. Mas por quê? Claro, se você não tem aquelas gôndolas, né, passando toda hora lá nas águas, você não vai ter essa turbulência e, em consequência, né, a gente tem um nomezinho, né, que a gente dá para essa transparência da água, que é chamada de turbidez, né, que está relacionada com sedimentos que ficam em suspensão, né,
na água. Claro que se você não tem essa agitação das águas, essa suspensão que fica ali na água, ela tende a decantar. Então, você consegue visualizar melhor essas águas, né? Só que, e quando tudo voltar? Que houver essa agitação novamente, que os barquinhos lá estiverem passando, né, nos canais, vai voltar do mesmo jeito, Ô, né? Neia, Todo mundo fica assim pensando, eu quero... Deixa eu só terminar essa última frase aqui. Fica todo mundo pensando assim, eu quero voltar ao normal. Mas, gente, o normal não estava bom. Nós precisamos de um novo normal, né? Nós precisamos fazer diferente do que já estava acontecendo. Pode falar, Fernanda. Maria Eduarda até fez um comentário aqui relacionado a isso que você está falando, né? Que ela viu uma reportagem falando que no Rio de Janeiro que as águas estavam mais lindas e que tinha uma maior quantidade de tartarugas sendo vista. Então está muito relacionado a isso também, né? Aí ela pergunta se isso foi por conta da pandemia. Claro que se o homem, né? Eu digo homem, né? Se ele não está presente em determinados locais, né, aquilo tende a entrar ali um pouco mais em equilíbrio, mas é uma tendência, né? O que eu quero reafirmar é muito difícil você falar assim, houve uma melhora. Porque quando você pensa nessa melhora, você pensa que aquilo é uma coisa duradoura. Nossa, melhorei os rios, melhorei as matas, melhorei, e não. Aquilo, né, está apenas no processo ali de ficar algum tempo sem a intervenção maçante do homem. Então, ele está começando ali a ficar um pouco mais em equilíbrio, mas para que a gente realmente afirme que haja uma melhora, isso leva um tempo. Né? E isso realmente precisa ser estudado, precisa ser pesquisado, né? Para que a gente realmente consiga afirmar sobre isso. Carla, você quer colocar alguma coisa? Sim, acrescentando essa fala aí da Neia, embora não tenha sido provado pela ciência, né, esses efeitos positivos da pandemia, na verdade, existem artigos científicos, vocês encontram bastantes, mostrando uma melhora claro, se as indústrias pararam, houve uma diminuição na produção dos gases de efeito estufa. E isso, como Neia falou, é temporário. Eu acho que o que fica para a gente como positivo é saber que, sim, são as nossas atitudes que estão afetando o ambiente, né? Então, assim, aí o que é fato, né? O que é fato é que se o homem deixar de intervir, né, da forma com que vem sendo feito, é possível melhorar, claro que a longo prazo. Então, não quer dizer que isso foi suficiente. Nós estamos aí, digamos que há uns 90 dias ou mais parados, alguns lugares isolados completamente, né, em isolamento social. Em 90 dias houve essa mudança, como a Neia falou, da questão da qualidade das águas em relação a parâmetros físicos, né, de turbidez, que são coisas que você olha na água e vê, mas assim, parâmetros microbiológicos não foram, né, não tem pesquisas ainda. Químicos, né? É até complicado hoje. Sim. Então, eu acho que o que é importante a gente pensar é nesse sentido, que ficou evidente que a nossa ação está adoecendo o ambiente, digamos assim, está interferindo negativamente no ambiente, e que a gente tem que repensar as nossas atitudes para saber o que é possível ser feito. É claro que não vai, quando tudo voltar a funcionar, as indústrias e tudo, não vai ter o que está agora, o mesmo nível de emissão que está, porque realmente elas estão fechadas. Mas o quanto é possível reduzir dessas emissões, né? E assim, hoje em dia, gente, cuidado, estava falando aí das fake news, hoje em dia todo mundo tem acesso às informações. As informações também, as atualizações, elas são constantes.
a gente está aqui, enquanto a gente está conversando aqui, é claro que não é possível falar que tem uma vacina do Covid ainda, mas quem sabe mais tarde ali já anuncia. Então, assim, as coisas mudam numa velocidade muito rápida. Então, algo que a gente afirma hoje pode ser que amanhã ela já não tenha mais validade, porque já tem algo que se descobriu e que já não descartou aquela hipótese anterior, né? Então, é muito importante a gente ter cuidado com as fake news. Essas questões dos impactos que a gente vai falar aqui, eu não sei, na verdade, se a gente pode afirmar todos eles como impactos mesmo, né? Até porque dentro da área ambiental, quando a gente fala em impactos, você tem que avaliar várias coisas em relação a dano econômico, a benefícios. Então, seria mesmo intervenções resultados, né, dessa pandemia. E ela falou dessa questão aí vou até mencionar aqui, né, um pouquinho, da vida selvagem, porque quando você colocou lá, né, que eles colocaram os golfinhos em Veneza, começa a misturar as coisas, porque tem um efeito com relação à vida selvagem, sim, mas um outro aspecto que a gente pode pensar. O coronavírus, ele é, né, da família Coronaviridae, né, que é uma família de vírus que causa problemas respiratórios. O Covid-19, que o nome científico é o SARS-CoV-2, né, que veio proveniente do primeiro SARS-CoV que teve em 2011, se não me engano. E o que tem se mostrado hoje, gente, são evidências científicas baseadas em estudos biomoleculares, tá? Embora eu seja bióloga, embora eu seja doutora em ecologia, aí vocês olham, eu não tenho propriedade para falar da estrutura do vírus lá, daquelas ligações que eles descobrem, daquelas relações filogenômicas, daquela parte científica, mas eu sei que a ciência ela tem como mostrar evidências de que se foi criado em laboratórios, existem as fake news, foram criadas em laboratórios, as evidências científicas mostram que é pouquíssimo provável que isso tenha ocorrido, tá? Em virtude do quê? Porque muitas das zoonoses, o que é uma zoonose? Uma zoonose é uma doença que é transmitida por um animal ao homem. Então, muitas das zoonoses, principalmente as emergentes, elas se devem a intervenções do homem no ambiente, na vida selvagem. Então, o que acontece? Com o adentramento do homem nas florestas, causando desmatamento, a realização de atividades, né, de agricultura, pecuária, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos invadindo o hábitat de animais. Então, nós estamos tendo contato com animais que eles, no ambiente deles lá, eles têm as relações com vírus e com outros micro-organismos que está em equilíbrio. Os vírus são altamente mutáveis, né? Eles passam por mutações. E existe um termo em ecologia que a gente fala spillover, que é como se fosse o transbordamento, que mostra que é possível que um micro-organismo ele consiga mudar de uma espécie de hospedeiro para outra. E é o que eles acreditam que tem ocorrido com esse coronavírus. Né? Então, a princípio, que seria um tipo de coronavírus que estava no morcego, e ele entrou em contato com o homem a partir de um intermediário, que eles estão suspeitando, eu estou falando aqui tudo como suspeitas, como evidências, ainda não se confirmaram ainda que é de fato isso. E um dos intermediários prováveis, por exemplo, é o pangolim. O pangolim, ele é um mamífero, ele parece um tatuzinho, tá? Ele é um mamífero que, segundo o Escritório das Nações Unidas contra Crimes e Drogas, ele é o animal mais traficado do mundo. Né? Então, um impacto que esse Covid tem na vida selvagem, por exemplo, é um olhar mais forte para o tráfico ilegal de animais silvestres. Então, tem sido feito um apelo para as entidades responsáveis pelo controle disso, lá na China, inclusive, o comércio legal, porque tem a parte do comércio legal, né? Nós temos comércio legal também de animais silvestres, então tem que ter um cuidado maior nisso aí, porque como a Néia falou, está tudo em equilíbrio, se a gente entra e interfere, isso aí vai causar algum resultado. Então isso aí é uma evidência de que a nossa alteração no ambiente está trazendo e vai trazer novas doenças. Existem vários outros. Tem um livro de 2012, ele está muito famoso agora, que é um pesquisador que ele fez isso. Ele foi observando os vírus que existiam na natureza
né, os micro-organismos e que foram se transformando ao longo do tempo em doenças humanas. Exatamente o quê? Por contato do homem. O vírus da AIDS, por exemplo, né, que aí o pessoal, todo mundo fala até assim, veio do macaco, não se sabe como veio do macaco, é lógico que tem toda uma explicação científica disso aí, mas então, assim, a gente está adentrando num mundo em equilíbrio, nessa parte de vida selvagem, e trazendo problemas para nós. Então, considerando a segurança nacional, biossegurança, saúde pública, tem alguns autores de artigos que, inclusive, falam que deve-se banir globalmente o mercado e o comércio de vida selvagem. É engraçado, gente, eu vou falar falando de vida selvagem aqui, me lembrou também a questão da flora. Quando a gente fala de espécies exóticas, por exemplo, né, que pode se tornar uma praga. Não estou falando aqui de animais em si, da pandemia, mas olha só, quando você tem uma regra, por exemplo, no aeroporto, que é proibido você trazer queijo de outra região, aí as pessoas, às vezes, burlam isso aí. Não tem nada, não, vou esconder um queijinho na minha mala ali. Gente, vocês podem estar trazendo cepas de micro-organismos que podem causar problemas aqui. Aquele ambiente, aquele micro-organismo, ele não ocorre aqui. E quando ele chega aqui, ele pode se tornar uma praga, ele pode trazer uma doença. Eu já ouvi casos, inclusive, de pessoas que porque não pode trazer o fruto de lá, então se alimentava com a semente, chegava aqui no país, de um dia para o outro, fazia as necessidades para pegar a semente para produzir, gente. Eu já ouvi isso, que a pessoa fez isso, entendeu? Para burlar o sistema, e acha assim, eu consegui trazer. A questão não é porque não quer que o outro país tenha aquele organismo, né? A questão é todos esses cuidados fitossanitários que devem existir. Então, eu acho que uma das lições que a gente tem que aprender também é essa interferência do homem no ambiente, como que ela pode trazer essas doenças para a gente, né? Você falou a questão do queijo aí, me lembrei de um colega que estava tentando trazer doce de leite e aí pararam ele, não deixou entrar com esse doce de leite, aí ele ficou bravo demais e falou, tá, eu não entro com o doce de leite, mas eu não vou deixar ele aqui para vocês também não. Aí ele sentou, abriu, comeu tudo e entrou, sabe? No país, assim, porque realmente queijo, doce de leite, essas coisas assim, a gente realmente tem que tomar muito cuidado, né? Então, por isso que existem essas barreiras aí para evitar a entrada, né, desses produtos que pode ser que venham, né, contaminados. Você ia falar alguma coisa, Fernanda? Não. Ela comentou aí a questão do desmatamento, acho que vale a pena reforçar, né, também. Claro que se os animais, né, eles estão sem o seu habitat, né, natural, porque com o aumento aí do desmatamento, né, eles ficam sem casa, acabam migrando muitas das vezes para as cidades e acabam tendo esse contato aí com os humanos. Por que eu estou falando isso? Porque muito se fala da questão da pessoa lá na China que comeu o morcego, né? Às vezes, não necessariamente a alimentação, né? Às vezes, se um mosquito pica um animal, aí fica infectado, vem, te pica, né? Isso também pode ser via de transmissão de doenças, né? Não somente você comer, né, aquele animal, né? Acho que Carla, como é bióloga, né, pode até falar com mais propriedade sobre isso, né? Que existem várias formas de transmissão, né? Então, só o fato da gente estar em um contato maior com esses animais silvestres, né? Você abre aí um leque de opções de vias de transmissão. E aí você aumenta muito mais os problemas e os perigos aí. Né? Se Carla puder comentar um pouco sobre isso também.
quando a gente fala que essa exposição aos vírus e a outros micro-organismos presentes nos animais e passar para a gente, não é simplesmente o contato, vem e transmite, não, né, gente? Temos um estudo aí de seleção natural, na verdade quando fala assim, esse spillover, por exemplo, quando uma espécie consegue se adaptar em um outro hospedeiro. Isso aí é seleção natural, não quer dizer que foi um evento que aconteceu, né? Pode ter sido ao acaso, pode não ter sido ao acaso, pode ter sido múltiplos contatos, e aí aí ele encontrou um hospedeiro com alguma mutação, alguma característica na célula, ali no receptor da célula, com um receptor de membrana de outra célula que consegue permitir que aquele vírus ali, por exemplo, ele se adentre na célula, porque o vírus, né, ele não tem a capacidade de se reproduzir fora de um organismo. Então, ele precisa do aparato de uma célula para poder se reproduzir. Então, assim, fica claro o porquê da gente ter esse cuidado, né, ao se adentrar nesse ambiente aí. É claro que, são várias as questões, né, de desmatamento, de destruição de hábitats, que você afeta várias outras questões climáticas, os serviços ecossistêmicos, né, tudo que a natureza nos oferece, são inúmeros os serviços, e sem falar agora, acho que agora ficou mais evidente a questão das doenças emergentes. Então, muitas das doenças emergentes, as zoonoses, elas estão vindo em função da influência do homem no ambiente. Infelizmente, isso aí, a ciência, ela tem demonstrado sim. Tá? A gente não sabe o coronavírus, por exemplo, exatamente ainda como que tudo ocorreu, mas a gente sabe que isso aí vem, quando a gente fala que veio de uma cepa, né? Então, significa que ele teve um ancestral comum aí. Então, não quer dizer, na verdade, que um transformou em outro, né, gente? Isso aí, às vezes, é meio complicado quando as pessoas, por exemplo, falam em evolução, não é que o homem veio do macaco, não é? Tem gente que ainda brinca e fala assim, se o homem viesse do macaco, tinha macaco até hoje virando gente. Como é que a gente não vê os macacos virando gente? Tem gente que fala isso. É triste, mas tem gente que fala isso. E a gente fala, não, o homem não veio do macaco. A gente, quando a ciência ela mostra as evidências, ela quer dizer que teve lá num tempo evolutivo um ancestral comum. E que teve, né, ou um isolamento geográfico, ou vários outros fenômenos aí que separaram e se tornaram espécies diferentes, né? Então, assim, a biologia, ela é linda, maravilhosa, mas ela é bem complexa. Então, eu falo que eu fiz ciências biológicas, eu ainda brinco assim que a biologia ela é enorme, ela é imensa, ela é tudo. Ela tem a parte da saúde dentro dela, inclusive, né? E quanto mais a gente estuda, gente, uma coisa que eu percebo, embora eu seja doutora em ecologia, parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe, né? A sensação é exatamente isso. Exatamente. A insegurança é exatamente isso. Então, quando uma pessoa vem falar de a gente que tem um conhecimento científico, o que eu aceito da ciência é porque eu conheço o método científico, eu sei o rigor científico, a gente sabe que ciência não se discute com opinião, né? Então, assim, eu não concordo com isso. Não, a ciência não está nem aí se você concorda ou não, você tem que provar para a ciência pelo método científico, porque a ciência, inclusive, ela se põe à prova, ela quer ser questionada. Quando você tem um fato científico, ele está ali querendo ser derrubado. Tá? Eu lembro que o meu orientador, ele falava assim, você tem que fazer algo e querer que as pessoas derrubam. Quanto mais porrada você leva tentando derrubar que aquilo ali não é verdade, e você se tem pé, mais firme aquilo é. Então, a ciência, ela se coloca à prova. Então, a gente tem que acreditar na ciência. Então, quando ela traz essas evidências, aí é claro que ela traz evidências porque ela está sempre, né? Nós somos humanos, limitados, novas coisas vão sendo descobertas, novas ferramentas para a gente testar, então tem as evidências. Ela aceita que ela pode ser modificada, tá? Mas uma coisa é você, eu não concordo com opinião, sem argumentos embasados, aí, por isso que as fake news a gente tem que combater com argumentos e não com opinião. Eu não concordo, eu acho que faz sentido. Não é só achar que faz sentido. É verificar se tem veracidade científica, né? Se tá pelo método. E outra coisa, você comprovar cientificamente, gente, não é da noite para o dia, não.
Tá? Se vocês estão achando aí que os cientistas entraram no laboratório, pronto, descobri a vacina. Ou então, pronto, comprovei cientificamente algo. Não, gente. Tem experimentos que demoram anos. Anos. Por exemplo, Fernanda, nós chegamos a trabalhar com uma mesma cultura, que para você ter dados levou o quê? 1 ano e meio, né, mais ou menos, para a gente conseguir finalizar o experimento, para conseguir, né, a minha tese de doutorado, eu trabalhei nela 4 anos, né? Então, assim, não é da noite para o dia. Você tem um rigor muito grande, gente, para você provar que algo é cientificamente falando. Porque toda vez que eu falo assim, ó, isso foi comprovado cientificamente, isso passa uma credibilidade, certo? Mas para que aquilo realmente tenha credibilidade, você precisa passar por um processo, que é o que Carla falou, do método científico. Então, existe um protocolo, um método que você precisa seguir. E não é só eu, qualquer pessoa do mundo inteiro que for fazer ciência precisa seguir um método científico. Existe um método, existe um protocolo. Se você não seguir, primeiro que seu experimento possivelmente nem vai dar certo, né? O seu experimento ele não vai ter credibilidade, e outra, nenhuma revista científica vai aceitar o seu trabalho se na hora que ele lê lá, ele tiver dúvidas de como foi feito, de como foi construído, de como que você fez, né? Então, assim, quando vocês veem aí um artigo científico, né, publicado, quando você vê alguém falando que algo tá, né, foi comprovado cientificamente, é porque existe muito trabalho, gente, por trás, né? É muita dedicação por trás, né? Não é simplesmente da noite para o dia que eu falo a minha opinião é se eu vou escrever um artigo embasado na minha opinião. Né? Muitas das vezes, quando a gente faz um experimento, você quer que o resultado seja X, mas de repente no final do seu experimento é Y, não é X mais. Então, assim, não é o que você quer, né? Não é o que você acha, né? É o que exatamente a ciência te mostra. Né? Então, se você segue ali todos os passos direitinho, né? É óbvio que no final você vai ter os seus resultados e aquele resultado ele vai ter uma credibilidade maior, porque você seguiu todo um rigor. A gente falando de impactos, né, positivos e negativos, é claro que quando as pessoas ficaram mais em casa, eu estava até conversando com o Nélia sobre isso, aí houve um maior consumo, né, de água, consumo de alimentos, e com isso a maior geração de resíduos. Porém, houve o quê? As pessoas elas deixaram muito de comprar o que não era essencial, né? Então, essa parte do consumismo, eu comprar um novo sapato, eu comprar uma nova roupa, ficou de lado. Hoje, o que as pessoas se preocuparam muito? Com a alimentação. Nós temos o lado onde que houve um consumo, né, de água, um consumo maior de alimentos e geração de resíduos, e esse outro lado, né, que deixou um pouco de lado a questão do consumismo. Eu gostaria que vocês entrassem e abordassem um pouquinho sobre esse assunto, falassem um pouquinho sobre. Hoje, assim, muitas pessoas que antes se alimentavam na rua estão tendo que fazer, muitas das vezes, o seu próprio alimento. Então, para fazer o seu próprio alimento, você precisa comprar, né? Então, você tem essa parte aí do consumo de alimentos, né? Muitos acabam indo para os deliveries, né? E aí, quando você pede um delivery, ele vem embalado, muitas das vezes, vem dentro de uma sacolinha, vem embalado, vem em caixinhas, né? Então, você vai gerando ali resíduos, tanto se você pede, né, um alimento por delivery, e quando você também começa a cozinhar e fazer as coisas dentro da sua própria casa, né? Então, hoje, né, o que foi visto
é que esse aumento do lixo doméstico ele está sendo muito significativo, né? Imagina aí, né? Parar uma coleta seletiva no momento em que está todo mundo em casa produzindo lixo ou resíduos, né? Ao mesmo tempo, né? Imagina aí a quantidade e o volume de resíduos, né? Que se tem aí sendo produzido a todo o momento, né? Será que essa quantidade de resíduos que está sendo produzido, na minha casa, eu não poderia estar dando, por exemplo, um outro... Ai, me fugiu a palavra. Está dando um outro destino, isso. Está dando um outro destino para esses resíduos, né? O que em casa, né, com a minha família, eu posso estar fazendo para reduzir essa quantidade de resíduos, né? Eu tinha até comentado antes, né, sobre a questão do lixo, do resíduo doméstico. Gente, você pode fazer uma composteira aí na sua casa sem ter nem um pedacinho de terra para poder plantar. Você pode fazer isso em baldes que, porventura, você iria jogar fora, né? Então, assim, você pode fazer uma composteira em baldes que funciona perfeitamente bem. Você pode ter plantas aí em baldes, em recipientes, por exemplo, em garrafa PET. Você pode fazer até algo irrigado, né? Como eu falei, que aí já facilita, você não precisa ficar molhando a sua plantinha lá o tempo todo, né? Você pode pegar, por exemplo, resíduo aí de casca de ovo, borra de café, né? As cascas aí de alguns legumes, verduras, enfim. A única coisa que vocês não vão jogar dentro da composteira aí resto de arroz e feijão, tá, gente? Porque senão vai dar bicho para, né? A única coisa que você não pode jogar é isso, porque tem gordura, né? Tem sal, enfim. Mas os outros resíduos você consegue utilizar, né? Sem ter que colocar e gerar muito mais resíduo aí para ser jogado fora depois, né? Então, se você tem embalagens na sua casa, né? Será que você não consegue reaproveitar? Será que você não consegue dar um outro destino para eles? Né? Ao invés de colocar tudo em sacos de lixo, e mais saco de lixo, mais saco de lixo, né? E fica juntando aquilo acaba virando uma bola de neve, né? E como está todo mundo em casa, né? Cada um contribui com a geração de resíduo, né? Então, quando você junta aí o resíduo de uma família, né? São muitos e muitos sacos, né? Que você acaba tendo que jogar fora, né? Enfim. Então, eu acho que aí eu volto pela primeira fala minha, que é você realmente parar, pensar e ver o que você pode fazer para mudar isso. O que você pode contribuir, né? E não ficar somente esperando que os outros façam, né? Os outros, sempre os outros, sempre os outros. Eu tenho um amigo que a casa dele, ela é toda assim, sustentável, né? Ele tenta deixar o máximo assim. Então, ele reaproveita a água da chuva, né? Na própria bica da casa dele, ele já tem um cano, então a água escorre, cai na bica, né? E aí já cai dentro de uma caixa d'água. Então, ele já armazena ali. E aí ele usa para molhar a planta, para poder lavar alguma coisa, né? Então, ele tem a própria horta que ele cuida, né? Então, assim, ele já utiliza esses próprios resíduos que eu falei para fazer adubo para as plantas dele. Então, assim, um pouco, né, que você faz, você já contribui, né? O que não dá mesmo é a gente ficar esperando que o outro faça e eu aqui de braço cruzado. Eu estou vendo aqui, falta 10 minutos para 7 horas, né? Então, é um tema que tem muito para ser discutido, né? Mas como os alunos também, eles têm aula agora às 7 horas e Neia também dá aula. Eu queria que vocês
falassem, né, das lições que a gente pode tirar com essa pandemia em relação ao meio ambiente. Gostaria que Carla começasse falando, para a gente finalizar, porque acho que se for a gente ficar discutindo aqui, a gente fica até o final da noite falando sobre o meio ambiente. Mas eu gostaria que você, para a gente finalizar, falasse dessas lições. E se os alunos tiverem algumas dúvidas, desse tempo de 10 minutos, é só fazer as perguntas para elas. Então, gente, vou fechar bem rapidinho aqui, só o que Neia falou. A questão do consumo, a gente tem que pensar não só na questão da geração de resíduos, tá? Eu indico para vocês assistirem o vídeo, se não assistiram já, A História das Coisas, vocês encontram no YouTube, A História das Coisas. Ela é interessante porque o nosso consumo, a gente tem que pensar que tudo que é produzido, direta ou indiretamente, ele veio da utilização de uma matéria-prima. Então, você houve uma matéria-prima que veio da natureza e a utilização de energia para transformar esse recurso em bem de consumo. E a gente sabe que a gente vive num mundo com problemas de crises energéticas, né? Que é um problema ambiental também. Então, só para fechar aí o que a Neia falou, quando a gente pensar em consumo, pense também não só em gerar os resíduos e o que aproveitar no final, não. É o consumo consciente, é diminuir a quantidade de coisas que você consome, se realmente você precisa, porque todo bem de consumo, tem uma energia por trás que foi gasta para produzir aquilo ali, e tem também a matéria-prima que veio da natureza, né? Bom, com relação às lições, gente, o que fica para a gente? Os impactos positivos, né? Eles são temporários, que a gente observou aí a princípio, essa questão da emissão de gases pelas indústrias, da melhora da qualidade da água, qualidade, entre aspas, vamos dizer assim, pelo menos de parâmetros físicos observáveis, né? No mar, em Veneza, por exemplo, nos canais. Embora seja temporário, isso mostra para a gente, foi o que eu falei, eu reafirmo, que é possível, sim, diminuir as nossas intervenções de forma que dê para o planeta se recuperar, né, se restaurar. Fica evidente também a importância da conservação da natureza e respeito à vida selvagem. Quando a gente tem a disciplina de bioética, a gente aprende que todo ser tem o direito de existir, né? Então, eles estão em equilíbrio lá, e como que a gente interfere nessas relações, então a gente repensar as nossas ações e relações com os outros seres, e a questão que fica também do consumo consciente, né? Então, reduzir o consumo de embalagens, consumir o que realmente for necessário. Recentemente, uma empresa fez um marketing, não preciso, mas quero. Estava relacionado, não preciso ser bela, porque eu já sou bela, mas eu quero esse produto para melhorar, digamos assim. Só que essa frase me incomodou muito. Eu acho que em termos ambientais, jamais a gente pode aceitar essa frase sendo dita, não preciso, mas quero. Se você não precisa, você não tem que querer. O planeta não se sustenta assim. Então, eu pesquisei na época na internet contra essa campanha de uma grande empresa aí, é algo pessoal meu. Eu não gostei da frase, por mais que eles tentem explicar, mas eu acho assim, não preciso, mais quero. Eu acho que não é por aí, né? A gente tem que pensar mesmo e consumir aquilo que a gente precisa. Como ficou claro aí na pandemia, os itens de alimentações básicos, fazer aquilo em casa que a gente pode com menor energia. É isso. Miranda comentou aqui, né, que anteriormente a gente tinha falado de lavar as embalagens. Aí ele até comentou, né, que falou assim, que lavar essas embalagens, mas pensar, porque se a gente está lavando, está o quê? Gastando mais água. Aí ele falou que às vezes isso não seria, né, fazer isso não seria corretamente, porque estaria gastando mais água. O que vocês têm a falar sobre isso? Mas aí qual que é o problema? Não, é porque nós comentamos, né, das embalagens, que falava anteriormente, né, que era bom lavar as embalagens, no caso... De reutilizar. Para reutilizar. Aí ele até comentou aqui. Lavar as embalagens antes da reciclagem. Aí ele colocou, temos que repensar, porque estaria gastando água, muitas vezes, né, essas águas poderiam ser utilizadas para outras coisas. Então, é porque ele está pensando em pegar, por exemplo, uma água potável e lavar essas embalagens, né? Então, aqui na minha casa, por exemplo, eu aproveito a água da máquina de lavar
e ela tem todo um sistema que eu fiz, inclusive a engenheira veio aqui na época, porque eu queria um tambor que armazenasse essa água da máquina de lavar. Essa água da máquina de lavar, eu lavo calçada, eu lavo quintal e lavo embalagens, porque a embalagem ela não precisa ficar limpa com água potável, é mesmo para tirar os resíduos, os excessos, para não dar mau cheiro, para não dar bicho. Então, assim, é possível, sim, lavar as embalagens com a água reutilizada na sua casa. Então, não necessariamente abrir a torneira e usar água por isso. Inclusive, na época, eu estava lavando a calçada da minha casa, eu sempre lavo com essa água aproveitada das roupas, e já vi o vizinho me gritando, falando, vou chamar a fiscalização, está desperdiçando água. Eu tive vontade de gritar, sou bióloga, estou reaproveitando, eu sei que eu estou fazendo. Mas fiquei quieta, eu fiquei tão constrangida, porque não ia bater boca, que eu entrei para dentro e parei de lavar minha calçada. Mas estava lavando com água reaproveitada. Outro ponto aqui que eles estão questionando é o caso das sacolinhas de supermercado, que deveriam ser substituídas por sacola, cada um levar a sua. Mas isso vai muito da conscientização de cada pessoa, né? Porque se a pessoa não tiver conscientização, infelizmente, é muito complicado. Um problema sério. Eu ia falar justamente o que Carla falou aí, que possivelmente a pessoa está utilizando a água potável aí para poder lavar, né? E não é essa a ideia, né? Você consegue reutilizar, né? Por exemplo, a água da chuva, por exemplo. Né? Se você armazena, você pode estar utilizando ela para várias coisas depois, né? Essa água, ela se perde, pessoal. Né? Então, assim, se você reaproveitar depois... É o que, Carla? A água que lava verduras, hortaliças, são águas que você pode aproveitar para esse fim. Só você fazer um método de coleta dessa água, você pode utilizar para lavar as embalagens. Não é um aumento da embalagem. Temos várias ideias aí, né, que basta prática. Fernanda, eu vou encerrar a minha fala só reforçando mesmo. Gente, não vamos esperar pelo outro. É cada um fazendo a sua parte. Eu espero que Fernanda me convide numa próxima vez aí para falar sobre esse mesmo assunto. E eu quero que vocês estejam aqui, porque na hora que eu perguntar, me fala aí 5 coisas que você faz, eu quero todo mundo falando aí as 5 coisas. Tá? Hoje, ninguém tem 5 coisas para falar, mas eu espero que no próximo todo mundo tenha. Né? Que a partir de hoje, né, cada um comece a fazer a mudança aí. Primeiro aqui, e aí você vai transbordar essa mudança aí para suas atitudes, tá? Para sua casa e para as coisas, né, que você faz aí. Então, aí esse compromisso meu com você, né? Espero ter a oportunidade de ter um momento como esse com vocês novamente, para vocês me contarem o que mudou, o que vocês fizeram diferente, né? Se vocês conseguiram aí, pelo menos 3 dessas 5 coisas, já ajuda bastante, tá? E também agradeço mais uma vez aí o convite, tá? Foi ótimo falar sobre esse assunto aí com vocês. Mais alguma coisa, Carla? Só finalizar mesmo agradecendo você pelo convite, a FAVAG, a todos que nos ouviram, né, e participaram aí via chat. Eu espero que tenha contribuído, mesmo que pouco, para a reflexão de vocês. Me coloco à disposição, se tiverem alguma dúvida. Meu e-mail é carla.nunesbiodebiologia@gmail.com. Estou à disposição. Se vocês quiserem escrever aí, né? Digitar o e-mail. Vou colocar no chat. No chat. Eu que gostaria. Então, espero que tenha sido produtivo para vocês. Para mim também foi produtivo. E um abraço para todos. É isso aí. Eu que gostaria de agradecer a presença de vocês novamente, pelos conhecimentos compartilhados. Eu tenho certeza, né, que esse webinar foi super válido para o aprendizado de todos aqui que estão presentes. Pode ter certeza que se tiver uma próxima, eu convidarei vocês para participarem. Fiquei muito feliz de vocês terem aceito o convite. Foi muito importante essa conversa aqui, até mesmo para a gente discutir melhor
esses assuntos que às vezes não é tão discutido dentro, né, da faculdade. Vou falar com a turma agora. Com relação aos alunos que estão participando, gente, eu falei no início, esse seminário ele vale 10 horas, o seminário de meio ambiente e sustentabilidade é uma carga horária de 20 horas. Esse seminário aqui, esse webinar, ele foi 10 horas. Eu vou estar disponibilizando no AVA uma atividade para vocês fazerem, que vai ser mais 10 horas. E aí contabiliza a carga completa da disciplina. Eu vou passar para todos os coordenadores para estar enviando para a sala. É para vocês fazerem a atividade, é uma atividade bem simples, está tudo relacionado com o que foi falado aqui hoje, e vocês têm que postar até o dia 29, mas tudo vai estar lá no AVA, então vocês têm que entrar lá no AVA e acessar o conteúdo para fazer a atividade. Aí vocês completem a carga horária. Quem não fazer essa disciplina, infelizmente não pode colar grau. Por quê? É uma disciplina que tem que ser feita por todos os alunos de todos os cursos. E é importante essa disciplina, independente qual, se for para administração, ciências contábeis, enfermagem, para qual curso for. É uma disciplina muito importante, todos têm que fazer. Eu agradeço a presença de todos aqui. E, mais uma vez, a presença de Neia e de Carla. Então, todos tenham uma boa noite